Obrigado, deputado Lafayette. Com a palavra, a deputada... Só um pouquinho. Margarida Salomão, por 10 minutos. E o próximo é o deputado Valtenir Pereira. Deputada Margarida, depois deputado Valtenir. Tá ligado, presidente? Tá. Então eu cumprimento Vossa Excelência, presidente Marcelo Ramos, cumprimento o nosso relator, Samuel Moreira, e eu quero cumprimentá-lo também, não apenas por cortesia, mas substantivamente pela redução de danos que Vossa Excelência introduz no seu relatório. Com a supressão do regime de capitalização, com a restauração das regras do BPC, com a reposição da situação dos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais, com a suavização do quadro de desconstitucionalizações, embora essas persistam e causem preocupações, também uma suavização nas condições de aposentadoria para as mulheres, que, entretanto, continuam sendo as grandes vítimas nesse processo. A bem do registro público, deputado Samuel, eu preciso mencionar as 3 grandes falácias na motivação do governo para essa reforma. A primeira é prometer que, em função da votação da reforma, nós teremos uma retomada da atividade econômica. Economistas de outra persuasão, e aí eu menciono o economista André Lara Rezende, um dos engenheiros do Plano Real, que diz: não contem com isso, pois se trata de uma providência que retira recursos da economia. Uma economia combalida que já este ano prevê-se que não chegará a crescer 1%. Tirando o dinheiro do consumo, definitivamente, e aí eu quero mencionar especificamente os pequenos municípios do estado de Minas, que vão sofrer brutalmente com a redução de recursos ingressados nas suas economias. Quero mencionar também a falácia de justificar esse rebaixamento por conta de uma questão fiscal. O chamado déficit do regime geral é um déficit de conjuntura. Até 2014, nós tínhamos superávit. É fato que a atual situação de estagnação econômica, de desemprego, de pejotização do trabalho, leva, sim, a uma redução das receitas da Previdência, gerando, portanto, um déficit, mas que é um déficit de conjuntura. Agora, deputado Samuel, o que mais me espanta é o argumento falacioso da evolução demográfica. Esse argumento é malthusiano. Malthus, em 1789, no seu famoso ensaio, ele propõe uma solução para a pobreza, deixando os pobres morrerem à míngua. Assim resolvia-se a questão da pobreza, pela morte dos pobres. E agora, malthusianamente, nós queremos alterar o perfil demográfico da população brasileira, criando uma situação de desamparo para a velhice, de tal modo que nós resolveremos o problema da evolução demográfica pela morte dos velhos. Eu cansei de escutar aqui, deputado Frota, as pessoas dizerem: uma professora se aposenta aos 50 anos e depois vai morrer aos 80, como se fosse um desaforo, esses 30 anos a mais da sua vida. Ora, numa sociedade civilizada, isso devia ser priorizado. Nós devíamos ter como objetivo social a garantia de uma velhice digna. Isso não tem nada a ver com remoção de privilégios. Para remover privilégios, cumpra-se a lei do teto do serviço público. Eu sou inteiramente a favor disso, que não haja privilégios para ninguém, mas que não sejam os desprivilegiados escolhidos para pagar a conta dessa chamada nova Previdência. Ponto muito negativo que persiste nesse relatório é a queda do valor dos benefícios do regime geral. Isso porque nós temos 2 elementos. Primeiro, que agora contam-se todas as remunerações e não apenas aquelas maiores. E, de outro lado, o percentual aplicado é de 60% e não mais de 80%. Então, uma pessoa que hoje recebe R$ 1.438 e que se aposentaria
em 2022 recebendo 1.392, vai se aposentar em 2023 recebendo, na melhor das hipóteses, R$ 1.094, 30% a menos da sua expectativa de direito hoje. Será que esse achatamento em direção ao valor do salário mínimo, será que essa pessoa que recebe R$ 1.400 é um privilegiado? E é sobre esses que cai o grande peso da chamada nova Previdência. Eu poderia ter outros casos a mencionar aqui. Vou mencionar, é claro, a situação das mulheres. A diferenciação de idade, Vossa Excelência reduziu a idade para aposentadoria das mulheres, mas ainda assim aumentou em relação ao que se pratica hoje. E vamos reconhecer, a aposentadoria é uma das poucas situações em que o Estado brasileiro reconhece que, de fato, as mulheres, ao longo de suas vidas, trabalham mais do que os homens. Então elas precisam de uma aposentadoria mais rápida, não porque sejam mais frágeis, mas porque trabalham mais. Então é justo que se aposentem mais cedo. Quero dizer também, e Vossa Excelência introduziu no seu relatório, uma coisa que me preocupa, que é a situação dos precarizados brasileiros que hoje não recebem um salário mínimo e precisariam recebê-lo para poder contribuir para a nova Previdência. A Vossa Excelência sugere que eles agrupem as remunerações. Ora, segundo os dados da RAIS, em 2017, 2.650.000 brasileiros recebiam menos que um salário mínimo por mês. Então isso vai ser uma coisa, vai agravar as condições de sobrevivência dessas pessoas que são, sem dúvida nenhuma, as mais pobres. Agora eu vou falar sobre as condições de trabalho da educação brasileira. Hoje, aliás, completam-se 5 anos de descumprimento do Plano Nacional de Educação. Segundo a Thales, pesquisa aí feita com a participação da professora Maria Inês Fini, do partido de Vossa Excelência, a Maria Inês diz, olha, os professores brasileiros são entre os piores remunerados do mundo. Considerada a situação da OCDE, os professores brasileiros são quem menos recebe no mundo. Não tem perspectiva de progressão. E nós precisamos atrair os mais talentosos. Nós precisamos retê-los. Nós precisamos que aqueles melhores escolarizados imaginem que podem se tornar professores e não uma outra coisa qualquer. Sem isso, não vai melhorar a educação brasileira. E aí, eu quero dizer, da desumanidade imaginar uma mulher de 56 anos, tá? Com uma classe de 30 meninos e meninas de 7 anos. É uma desumanidade com ela e com as crianças. Vai ser um horror para a educação brasileira. Então eu apelo a Vossa Excelência que na complementação do seu relatório suprima essa disposição como fez no caso dos trabalhadores rurais e reconstitucionalize a situação da aposentadoria especial dos professores. E aí, deputado Samuel, eu como o senhor, eu sou uma servidora pública. Eu acho que é necessário reconhecer a especificidade do serviço público. Sem privilégios, nenhum privilégio, mas desconstitucionalizar as condições de acesso ao benefício, de reajuste dos benefícios, da pensão por morte, é uma condição muito ingrata. Um engenheiro no serviço público, ele escolheu ganhar menos do que o engenheiro do serviço privado. E nós precisamos ter no serviço público muito bons engenheiros, inclusive para evitar a corrupção. Nós precisamos de bons engenheiros para fazer a gestão das obras públicas. Estou dando esse exemplo porque ele é um exemplo indiscutível. Se nós não atrairmos e retivermos bons quadros do serviço público, e aí a aposentadoria era uma das poucas condições de atratividade, que a remuneração é mais baixa. A pessoa não pode ganhar mais, mas pelo menos ela teria uma aposentadoria segura e decente. Então, me preocupa muitíssimo que nesse momento também venhamos a abrir o mercado da previdência complementar dos serviços públicos para o mercado financeiro. Eu tenho idade para lembrar do caso da CAPEM, da Coroa Brastel, da Montepio, da família militar. Então, acho que isso também é uma condição que devia ser revista. Terminando, deputado Samuel, eu apelo a Vossa Excelência para que reveja
esses pontos na revisão do seu relatório, especialmente com relação à situação dos educadores, que eu acho que essa revisão é inadiável. A situação dos professores interessa estrategicamente ao desenvolvimento brasileiro. Então não é um privilégio, é uma questão de justiça e é uma questão também. Valtemir, né? Não. Com a palavra o deputado Valtenir Pereira, depois o deputado José Newton.